Olá, meu nome é João Ricardo, eu sou aluno de mestrado da Universidade Federal da Grande Dourados e vou apresentar o trabalho intitulado Qualidade de ovos de codornas japonesas suplementados com extrato à base de tanino. Dentro da produção animal, alguns fatores podem levar ao que chamamos de estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo ele pode ser causado por conta de de infecções, estresse térmico e por conta também de algumas condições pós-mortem inadequadas. Esse estresse oxidativo ele acaba produzindo espécies reativas ao oxigênio que nós chamamos de ROS. Por conta dessa presença de espécies reativas a oxigênios, elas podem causar danos ao DNA, proteínas, lipídios, células e vitaminas. Só que o sistema dos animais, eles conseguem combater essas espécies reativas ao oxigênio, esses radicais livres. Porém, em alguns casos, o organismo ele não consegue produzir na mesma quantidade para poder combater essas espécies. Então, essas espécies reativas ao oxigênio, esses ROS, eles podem levar ao que nós achamos de estresse oxidativo, que pode, consequentemente, acabar interferindo e afetando o desenvolvimento e a qualidade dos produtos gerados por esses animais. No caso, nesse nosso trabalho, a qualidade dos ovos. Então, levando em consideração, nós podemos utilizar alguns componentes que são ricos em alguns extratos para poder reduzir essa atividade dessas espécies reativas a oxigênios, como, por exemplo, no caso, os polifenóis, que tem um papel bastante importante, que é um papel antioxidante, que visa aí reduzir esses efeitos negativos gerados pelas espécies reativas a oxigênios que levam ao estresse oxidativo, causando um efeito benéfico, levando a um efeito sobre a produção e o bem-estar animal. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito das diferentes níveis de inclusão de extratos ricos em polifenóis nas dietas de codornas japonesas, a fim de melhorar a qualidade dos ovos. Esse experimento ele foi conduzido no setor de cotonicultura da Universidade Federal da Grande Dourados, num aviário experimental, onde foram utilizados 288 animais por dois períodos de 28 dias. Esse experimento ele foi feito um delineamento experimental inteiramente casualizado, dividido em 6 tratamentos, onde os tratamentos eles foram divididos entre 0, 250, 500, 750, 1.000 e 1.250 gramas por tonelada desse antioxidante na ração das codornas dessas codornas. Esse experimento ele foi composto também por 8 repetições, com 6 codornas por unidade experimental, onde a unidade experimental seria cada gaiola, onde, no caso, então, cada gaiola seria composta por 6 codornas, que seria composta por uma unidade experimental. Ao final, então, de cada período, então, desses dois períodos de 28 dias, foram coletados 4 ovos por repetição, 4 ovos por unidade experimental, num total aí de 216 ovos, onde esses ovos eles foram levados para o laboratório da Universidade Federal da Grande Dourados, onde foram feitas a análise do peso do ovo, peso da gema, peso da casca, espessura da casca, índice da gema, peso do albúmen, gravidade específica, colorimetria da gema, altura do albúmen, unidade Hall, diâmetro da gema e da altura da gema. Aqui está então a tabela do efeito da inclusão do extrato rico em polifenóis em dietas de codorna japonesa sobre a qualidade dos ovos. E o que a gente pode observar aqui é que houve efeitos na altura de albúmen e na unidade Hall, onde a altura do albúmen e a unidade Hall elas foram diminuindo conforme foi aumentando a inclusão desse extrato dentro da dieta de codornas japonesas. Então, conforme foi aumentando essa inclusão, foi diminuindo a altura de albúmen, mas a gente sabe que essa unidade Hall e a altura do albúmen, ela pode ser influenciada pela linhagem, pela ração, pela sanidade animal e dentre outros fatores. Então, não necessariamente só pela inclusão desse extrato. Então, nós podemos concluir que o uso de extratos naturais na dieta de codornas japonesas de postura pode melhorar a qualidade dos ovos, sendo que nesse estudo o nível de 250 gramas por tonelada na ração foi o melhor nível a ser utilizado, visando aí a melhoria na altura do albúmen e na unidade Hall. Muito obrigado pela atenção.